Depois da derrota de hoje, 6-0 contra o Vasco, Morumbi lotado para ver uma festa, a gente viu um dos momentos mais destrutores assim da história do Santos, definitivamente. Um dos momentos que vão ficar marcados na história definitivamente como, assim, um grande aviso que está sendo o ano de 2025 para o Santos. Ou pelo menos até a metade dele foi um grande aviso. Vamos ver esse segundo turno como é que vai ser. E a gente tem uma grata surpresa que foi uma das únicas coisas boas que aconteceram hoje, que foi a própria demissão de Kleber Xavier, que na minha opinião devia ter acontecido há muito tempo. Talvez naquele empate contra o Sport ou até antes já era necessário a troca de técnico. Até porque já naquele momento existia negociação com o Sampaoli. E hoje eu fico até com medo, porque o filho do Tite, que era auxiliar do Kleber Xavier, permanece na comissão técnica do Santos, inclusive o preparador físico, que tem feito um ótimo trabalho, inclusive. O que me dá medo, será que vão manter ele como interino? Será que vão, sei lá, pelo menos tentar trazer o Tite? Aparentemente, de momento, do que eu sei, é que não. O Santos não foi atrás ainda do Tite, mas que isso pode acontecer em algum momento, já que o Matheus Bach vai estar lá no comando como interino, entre aspas, não sei. Nem a gente não sabe nem se o Jorge Sampaoli vai querer vir depois de tanto tempo esperando e ainda ter que tirar a comissão técnica que está lá no Santos agora, que é do Matheus Bach, para colocar a rapaziada dele, que a gente sabe que é gente e gente e gente. Falando ainda da possível vinda de um Sampaoli, cara, a dificuldade que vai ser, se isso acontecer mesmo, colocar Sampaoli e Neymar no mesmo recinto e saber que, tipo, o Sampaoli ele gosta de CT blindado, né, como ele gosta de falar, que é você não deixar passar informação, só pessoas importantes entram, só pessoas importantes têm definição de quem pode entrar, quem pode sair, como é que funciona lá dentro. E hoje em dia tem um Neymar lá dentro, né, cara? Um cara que chama a mídia, chama marketing, chama influenciadores. Toda hora tem gente diferente lá na Vila pra falar com o Neymar. Então, assim, isso faz parte, claro, do contrato do Santos, mas será que isso se encaixaria no trabalho do Sampaoli? É realmente algo que a gente tem que pensar sobre. E provavelmente ele tem pensado e muito nisso, ainda mais depois dessa derrota por 6-0, que ele já deve estar imaginando que o Santos deve voltar aí atrás dele. Kleber Xavier teve uma passagem pelo Santos ridícula, com a mesma quantidade de jogos de vitórias e de derrotas, se eu não me engano, mas um início muito ruim, a gente achando que no momento que chegou na metade do trabalho dele, a gente achou que desenvolveria. Teve uma pausa de Copa do Mundo aí com uma vitória do Santos sobre o Fortaleza que foi até agradável. Só que o Fortaleza é um dos times que provavelmente pode cair para a segunda divisão, então não é tudo isso também. Então a gente para a Copa do Mundo, volta, vence alguns jogos importantes, perde outros, vence Flamengo, vence Cruzeiro. Mas assim, o Santos ele é um leão contra time grande, agora contra time. Contra time grande não, né? Contra time que tá lá em cima na tabela. É contra time pequeno não, mas contra times que estão perto do Z4, né? O Santos passa a jogar ridiculamente. O Santos joga nada, impressionante. Hoje tomou 6 de um Vasco que luta pra não cair. E a gente dá brecha pra qualquer torcedor tirar a gente pra bosta, cara. É impressionante. Mas, assim, foi um trabalho decepcionante do Kleber Xavier que parecia estar construindo algo quando ganhou do Flamengo. Quando vencemos o Flamengo ali, eu achei que algo estava sendo construído. Na vitória contra o Cruzeiro, a gente sabia os podres do Kleber e sabia também que que a saída dele estava muito próxima. Qualquer derrota derrubaria ele. E eu juro por Deus que eu assinaria, antes da partida iniciar, eu assinaria embaixo, se me falasse assim, vai ser 1-0 Vasco. Eu falava, ok, eu compro. Uma derrota pequena para mostrar a realidade do Santos. Claro que eu não torço pro Santos perder, mas assim, eu trocaria tranquilamente 1-0 por um 6-0, como foi hoje, né, cara? Esse é o preço que a gente paga por ter um estagiário, um cara que nem técnico é lá comandando, e também por falta de planejamento, né? Porque a gente botou todas as fichas em 4 técnicos que a gente poderia ter quando o Pedro Caixinha saiu. Mas o Pedro Caixinha saiu não, quando... quando o Pedro Caixinha saiu e chegou o Kleber Xavier, a gente tinha 4 técnicos
mirando, né? Se não me engano era Cuca, era Sampaoli, era Dorival e era Diniz. Os 4 disseram não. E o Santos passou a só ir atrás deles quando rescindiu com o Pedro Caixinha. Então assim, desculpa, cara, é uma falta de planejamento enorme. Já foi uma falta de planejamento pro ano seguinte, né? Como o Carille tinha avisado lá atrás. Apesar de eu não gostar do Carille, nessa eu tenho que concordar. O Santos faltou com planejamento. O Santos faltou com respeito ao seu torcedor hoje. Faltou com respeito a contratar um cara que nem técnico é. E faltou com respeito nos últimos 5 anos. Essa é a verdade. O Santos falta com respeito em toda essa década, desde que ela começou. E eu espero que ela possa terminar em algum momento bem. Não é o que as coisas indicam. A última vez que a gente tomou uma goleada tão grande, a gente foi rebaixado. Foi contra o Inter, né? 7-1. Mas é algo que realmente causa depressão na gente, tristeza, muita tristeza, muita tristeza. Em saber que a gente parece que nunca tem salvação, nem quando o segundo maior jogador da história desse clube, ou pelo menos o que levou uma geração inteira com ele, volta e não consegue tirar a gente da lama. Espero que isso possa se resolver um dia. Substituto, provavelmente o Jorge Sampaoli. Se não ele, talvez um interino. Se não um interino, aí eu tenho até medo do que podem descolar por aí. Se inscreva no canal para ajudar eu. Deixa o like aí. Tá difícil, a gente acabou de chegar a 800 inscritos. Muito obrigado a todos que me ajudaram a chegar até aqui. A gente mira aí nos 1000 inscritos para poder fortalecer ainda mais o canal. Tamo junto, rapaziada. Falou e fui.